palavra, continuação daquilo que o Senhor tão bem nos falou nesta última quarta-feira. Nós saímos daqui, eu pelo menos saí muito feliz com aquilo que Deus falou, com aquilo que Deus ministrou ao meu coração por intermédio desta palavra. Eu tenho certeza que o Senhor continuará falando aos nossos corações. O tema, dando continuidade ao tema de quarta-feira, intimidade com Deus. O Senhor quer ter intimidade com você. O Senhor quer este envolvimento com você. Deus nunca quebrou a comunhão com o homem. Quem quebrou a comunhão com Deus foi o homem, não Deus com o homem. E mesmo o homem tendo quebrado a sua comunhão com Deus, a palavra do Senhor diz que o Senhor restaurou a nossa comunhão. Por intermédio de Adão, a comunhão foi quebrada. Mas por intermédio de Jesus Cristo, Ele restaurou a nossa comunhão com Deus. Porque isso demonstra que Deus quer ter esta intimidade, esta comunhão contigo. E o salmista Davi, no Salmos 25, no versículo 14, ele diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, ter intimidade com Deus é um grande privilégio. Porque quando nós temos intimidade com Deus, nós temos a capacidade de perceber quão maravilhoso Deus é. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós percebemos como Deus é extraordinário, como Ele é misericordioso, como Ele é bom para conosco, como Ele cuida de nós, como Ele é soberano em todos os nossos caminhos. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós percebemos, amados e amadas do Senhor, como Deus está no controle de tudo. Então, a nossa maior busca hoje é esta busca por termos intimidade com Deus, de termos esta vida de comunhão. E Davi, quando ele fala isso, é muito interessante. Se puder colocar novamente para nós, por gentileza, Nick, diz assim, Salmos 25, 14, a intimidade do Senhor não é para qualquer pessoa. A intimidade, o lugar mais íntimo, o lugar mais íntimo de Deus, não é para qualquer um, é para aqueles que o temem. E aí Davi fala algo que provavelmente, as coisas que Davi falava, são coisas que ele havia vivenciado, que ele havia experimentado de fato, né, na sua vida. E aí ele diz assim, olha, esse lugar mais íntimo, esse lugar mais secreto, esse lugar onde as coisas são mais claras, são mais evidentes, não é para qualquer um, é para quem teme. E aí ele diz assim, para esses aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O que Davi fala assim? Para quem teme a Deus, para quem busca a Deus, para quem tem interesse pelas coisas de Deus, para essas pessoas, Deus vai revelar a sua aliança, ou seja, os seus planos. Deus vai revelar o seu íntimo. Então, nós passamos a conhecer algumas características de Deus através desta intimidade. E é importante nós buscarmos isso, é importante você buscar isso, melhor dizendo. É importante você buscar, ter interesse, se interessar em ter intimidade com Deus. Busque isso, busque esta vida íntima do Senhor, para que Ele mesmo possa te revelar coisas, para que Ele mesmo possa te mostrar o caminho, para que Ele mesmo possa mostrar o que Ele tem para a sua vida. É um tesouro precioso. Eu sei que na sociedade que nós vivemos, o grande interesse da maioria das pessoas é por ter intimidade com alguém que tem uma certa notoriedade. Isso é muito normal. Às vezes você está num lugar e você encontra uma pessoa famosa, qual é o primeiro pensamento que vem na mente? Eu quero bater uma foto com aquela pessoa, quero tirar uma selfie, vou marcar e vou postar aquele famoso. Por quê?
Porque a gente imagina que ao estarmos ao lado de alguém que tem notoriedade, de alguma forma nós vamos ser valorizados. Isso não é verdade. Às vezes você encontra alguém no aeroporto e você vai ali, bate uma foto, faz uma selfie, e aí você fala assim, vou postar porque as pessoas vão me ver com tal pessoa. No nosso pensamento, parece que de alguma forma nós nos tornamos mais especiais ou mais importantes porque nós estamos com alguém que é famoso. Eu já por diversas vezes encontrei algumas figuras públicas em aeroporto. A única pessoa que eu bati foto uma vez só, não posso falar aqui quem foi, né, bispa? Não posso, nem postei, porque é uma pessoa muito ilustre, muito importante, e eu não sabia quem era. Aí a bispa falou, você sabe quem é aquela moça que está ali? Aí eu peguei e falei, não sei não. Ela disse, é a Jojo. Eu disse, a Jojo? Quem é Jojo? Ela disse, a Jojo, ela é dona de uma franquia de achocolatado. E eu falei, não conheço, eu vou lá bater uma foto com ela. Falei, oi Jojo. Ela disse, oi Todinho. Ô, Ricardinho. E a única pessoa que eu bati foto em aeroporto, mas nunca postei, hein? Mas assim, brincadeiras à parte, o fato da Jojo é verdade, encontrei ela mesmo no aeroporto, mas brincadeiras à parte, às vezes nós achamos que pelo fato de nós estarmos com alguém que tem uma condição financeira avantajada, pelo fato de nós estarmos circulando com alguém que tem um prestígio diante aí da sociedade, quando eu digo prestígio, porque o que as pessoas mais valorizam é o prestígio financeiro, se a pessoa ocupa um cargo, né, bacana na sociedade, e aí as pessoas querem de alguma forma se beneficiar daquilo. Não há nenhum problema, se você está num lugar, bate uma foto com alguém, e você posta, poxa, isso é legal, é bacana, não há problema nenhum, tá bom? Isso não é um problema você fazer isso. O que eu quero que você entenda, espiritualmente falando, é que às vezes nós buscamos isso, ou fazemos um esforço para estarmos perto de alguém, e não fazemos esse mesmo esforço para buscarmos uma vida de intimidade com Deus. Às vezes não há da nossa parte nenhum tipo de esforço para termos intimidade com o Senhor. Então a pergunta que se faz, né, é com quem você busca ter intimidade? Quem tem sido a prioridade nas nossas vidas? Porque a Bíblia Sagrada, ela é repleta de pessoas que buscaram ter comunhão e buscaram ter intimidade com Deus. E aí a Bíblia mostra que para essas pessoas, Deus revelou a sua aliança. É tão interessante, se nós observarmos, sim, eu quero citar alguns exemplos, só para frisar realmente na sua cabeça, na sua mente, mas você percebe que as pessoas que buscaram intimidade com Deus, que buscaram estar próximas de Deus, Deus revelou coisas tão extraordinárias, que essas pessoas foram extremamente honradas. Às vezes nós queremos a honra, às vezes nós queremos, sabe, uma bênção grande, queremos uma porta aberta, queremos, ou melhor dizendo, mais do que queremos, precisamos, né? Porque mais do que querer, às vezes é a necessidade que você tem, a necessidade de um milagre, a necessidade de uma porta aberta, de uma bênção, e a gente acha que, eu vou buscar de alguma forma, a gente às vezes bate a cabeça, e a Bíblia mostra, por exemplo, José. José buscou ter intimidade com Deus, sim ou não? Ao buscar ter intimidade com Deus, Deus revelou a sua aliança em sonho a José, ainda garoto, um adolescente. Deus revela a ele um sonho, no qual o pai, os irmãos, a família se prostrariam diante dele. O próprio pai, quando ouve o sonho, fica perplexo, porque o pai entende a dimensão do que ele estava falando, e o pai fica até assustado. Que é isso que você está falando, José? Deus revelou. Por quê? Porque havia uma intimidade. Às vezes tem coisas que Deus só vai te revelar na intimidade com Ele, no momento de oração, no momento que você busca Deus, no momento que você se aproxima das coisas espirituais, que você se envolve com as coisas de Deus. Se nós analisarmos o mesmo exemplo,
assim como foi com José, nós vamos perceber também com Moisés, né? Moisés foi criado pela filha de Faraó, e é interessante que a gente percebe que Moisés vive durante muitos anos na escuridão do palácio do Egito. Ele vive durante 40 anos uma vida obscura, cinzenta, sem esperança, e de repente Deus começa a revelar-se a ele, ele se aproxima, Deus vai revelando mais, ele se aproxima, Deus tira ele dali, acontece uma tragédia, ele comete um erro, o Senhor, mesmo diante desse erro, ele se arrepende, o Senhor o perdoa, o Senhor o tira dali, porque ele é misericordioso, leva ele para um lugar para cuidar dele, Deus cuida dele e traz ele de volta, porque Deus ali revelou a ele, por causa da intimidade. Então, às vezes o que nós precisamos para que o nosso milagre aconteça, é buscar intimidade com Deus, é buscar em Deus a sabedoria, a direção. Então, nós precisamos disso, amados. Eu quero ler de novo, Salmos 25, 14, a intimidade do Senhor. Entenda, por favor, aqui eu estou fazendo uma leitura, mas me permita falar dessa forma, né? A intimidade do Senhor não é para qualquer pessoa. Aquilo que é íntimo, aquilo que é mais precioso, você conta uma intimidade sua para qualquer pessoa? Não. Você conta para quem é íntimo, para quem você confia. Então, existem coisas que Deus só vai confiar a você no momento em que o Senhor perceber que você quer esta vida de intimidade com Ele. Então, a gente precisa ouvir Deus, nos submetermos a Ele. Olha o profeta Isaías, no capítulo 56, no versículo 7, ele diz assim: também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de... Onde é que Deus se alegra, ou traz alegria aos nossos corações? Quando nós estamos na casa de oração. Olha a importância da igreja, amados. Olha a importância, graças a Deus que você está aqui, graças a Deus que você que tem a internet não pode estar aqui, mas consegue assistir através da internet. A casa de oração é mencionada pelo profeta Isaías como um lugar aonde Deus nos leva no seu santo monte, e Ele nos traz esta alegria na casa de oração. Olha, os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Isso é a palavra de Deus, é Deus falando, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O que Deus está falando aqui? Deus está nos chamando para uma vida de oração. Diga, Deus está me chamando para uma vida de oração. E eu fazia uma reflexão durante essa semana, em um dos meus devocionais durante a semana, acerca desta questão da oração. O que é de fato um chamado de Deus para a vida de oração? Eu já tenho falado isso aqui até de forma recorrente algumas vezes, porque nós achamos que a oração, na verdade, ela é um momento em que nós paramos a nossa vida para pedir. Parece que a nossa oração se tornou um momento em que nós apenas de forma rápida, Senhor, obrigado por isso, Senhor, faz isso, e com carinho, me entenda pelo Espírito que eu vou dizer, como se fosse uma forma assim: Deus, guarda, me abençoa meu dia, Senhor, abre as portas, Senhor, isso, Senhor, quero isso, Senhor, obrigado por isso, Senhor, faz aquilo, Senhor. Mas o Senhor nos chama para algo mais. O Senhor nos chama para a intimidade, aonde você conta os medos do seu coração, aonde você confessa os seus pecados para deixá-los, aonde você se curva diante de Deus para se arrepender, aonde você se coloca diante do Senhor, pedindo para que Ele te mostre o caminho que você tem que seguir. Então, a oração, ela cumpre duas funções importantes, que eu queria que você entendesse. A primeira delas, que é nos conectar a Deus, a oração nos aproxima de Deus. Então, é fundamental a vida de oração para você adquirir intimidade com Deus. Então, bispo, como eu faço para buscar esta intimidade, para adquirir intimidade com Deus?
Primeiro, vida de oração. E segundo aspecto, é que a oração, ela desnuda aonde está o nosso coração. Porque se você quiser conhecer o seu coração, eu te faço um convite a refletir nas orações que você tem feito. Se você quiser saber, bispo, eu não sei o que eu tenho no meu coração, lembre das últimas orações que você fez, e ela vai descortinar, ela vai desnudar aonde está o foco da tua vida. Porque a Bíblia diz, aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Por aquilo que você mais ora, demonstra onde é o foco da tua vida. Aquilo que você mais tem orado é, na verdade, o apontamento de onde você tem colocado toda a sua força, toda a sua energia ou o foco principal da sua vida. Então, a nossa oração, ela é um termômetro do que está no nosso coração. A nossa oração, ela é mais ou menos como uma lupa que amplifica o que nós temos no nosso coração. Então, Deus nos chama para uma vida de intimidade. Agora, não há intimidade com Deus sem oração. Se você está aqui hoje e nós estamos aqui numa noite de intimidade com o Senhor, então quero te dizer isso, se você está aqui hoje e você é alguém que não tem vida de oração, você é alguém que não está buscando ter intimidade com Deus. Bispo, mas eu quero a bênção, eu preciso muito de uma bênção, eu preciso muito de um milagre, eu preciso muito de uma vitória. Bispo, eu tenho uma situação que só Deus pode fazer. Então, o meu conselho para você é, busque esta intimidade com Deus. Busque essa vida de oração, se aproxime, se achegue, perto está o Senhor de todos aqueles que o buscam, diz a sua palavra. Então a oração nos conecta ao Senhor e também ela desnuda o nosso coração. Em Lucas no capítulo 12, no versículo 14, diz assim, por quê? Aonde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, a oração demonstra onde nós temos colocado o foco da nossa vida, onde a nossa vida está, para onde a gente quer ir. Então, entenda, se a tua oração, ela só tem um cunho financeiro, de prosperidade, de bênção, eu quero prosperar, quero isso, Senhor me dá, me dá, me dá, a tua oração demonstra que o foco da tua vida é apenas material. Que você está focado apenas numa questão material. Se a sua oração é apenas, Senhor, me guarda, Senhor, me guarda, Senhor, me protege, Senhor, abençoa o meu dia, me guarda, me guarda. Se esta é a tua oração mostra que você não é alguém que busca ter intimidade com Deus. Você quer apenas o que Deus tem para te oferecer em forma de proteção. Você está demonstrando através da sua oração que a única coisa que você quer, entenda pelo Espírito, tá? É como se Deus fosse o seu guarda-costa, te guardando, te protegendo, esse é o seu interesse. Então, a gente às vezes não percebe que a nossa oração, ela está desnudando claramente o que nós temos no nosso coração. A nossa oração mostra o nosso foco, aonde a gente tem apontado para aquilo que a gente nós queremos apenas isso. Bispo, o que há de errado nisso? O que há de errado é que esse tipo de oração não nos conecta com a intimidade de Deus. Esse tipo de oração não é a oração que nos aproxima para esta vida oculta em Deus, esta vida íntima em Deus, no qual Ele vai revelar para nós a sua intimidade. Olha, entenda pelo Espírito, eu vou te falar uma coisa aqui, espiritualmente, se você entender, às vezes é muito mais inteligente. Bispo, isto soa como um interesse? Pode até soar, mas é muito mais inteligente nós buscarmos ter intimidade com Deus do que qualquer outra coisa. Porque através da intimidade, o que Deus vai fazer? Ele vai começar a te revelar coisas, vai começar a te apontar um caminho, Ele vai começar abençoando as obras das tuas mãos, Ele vai começar a fazer prosperar aquilo que está à sua volta. Então, o que Deus tem preparado para nós é muito maior do que nós imaginamos.
E por que que às vezes nós não percebemos o que está acontecendo à nossa volta? Porque às vezes nós fixamos os nossos olhos apenas em uma coisa e ficamos cegos. Sabia que às vezes tem coisas maiores para você, muito próximo, muito perto, mas você não está conseguindo enxergar, porque você fixou os seus olhos apenas em algo e você não percebe que você não tira mais os olhos daquele lugar? Talvez você esteja com seus olhos fixos no passado, em algo que já passou. Talvez você está agarrado, amarrado a um sentimento, uma emoção, a uma situação que ficou para trás. O bispo André Barbosa falou uma coisa hoje tão preciosa. Ele falou assim: o Senhor nos colocou olhos na frente, não atrás. Porque não é para nós ficarmos olhando para trás, é para nós olharmos para o futuro. Às vezes você está focado numa vingança, às vezes você está focado no mal que alguém te fez, talvez você esteja focado em problemas que você passou na vida, enfim, eu não sei, mas o foco está no lugar errado, e perto de você, talvez tenha algo tão grande, tão extraordinário para Deus fazer com você, ou através de você, e você não percebe. Nós temos um profeta na Bíblia chamado Jonas, que o Senhor chama ele e diz: olha, eu quero que você vá a Nínive, na cidade de Nínive, e clame contra ela. Você vai lá e vai falar o que eu vou falar, você vai abrir a boca e eu vou falar através de você. Você é um profeta, eu vou te usar lá. Ele sai, mas para fugir para a cidade de Tarsis. Ou seja, ele tinha uma visão de: Deus não vai punir nada, eu vou lá, é uma perca de tempo, Deus não vai agir em nada nesse sentido. Tal. Então, na visão dele, foi uma visão equivocada. Quantas vezes nós não estamos percebendo que grandes oportunidades estão próximas ou já chegaram, mas nós não estamos olhando para ela. Nós não estamos percebendo o que Deus está fazendo. Quantas coisas Deus tem para fazer na sua vida? Entenda o que eu vou te dizer. Que já eram para ter acontecido. Deus já poderia ter manifestado, mas nós não estamos olhando. O Senhor repreende um dos homens do qual Ele falou, que era um homem íntegro. Era um homem, não há falta de integridade na vida desse homem. Mas mesmo não havendo falta de integridade, ele foi motivo de repreensão pela atitude que ele teve. Às vezes nós pensamos: não, eu tenho integridade, eu sou assim, eu faço assim, ok. Mas não adianta nós termos esta integridade e nos tornarmos repreensíveis diante de Deus, porque não estamos com foco onde Deus quer que estejamos. Porque não adianta nós nos orgulharmos de coisas que não fizemos, ou que fizemos de bom, ou que não fizemos de ruim, e nos gabarmos de tudo isso, mas aos olhos do Senhor, não estamos sendo bem vistos. Ai, bispo, isso é possível? Jó 38, versículo 2. Ele era um homem íntegro, ao ponto de Satanás dizer assim: olha, ele só é assim porque ele tem tudo. E Deus fala: tira tudo dele. Na época, isso não pode acontecer mais, tá? Isso aconteceu porque Jesus ainda não tinha vindo, Satanás tinha acesso, subir e descer. Hoje ele não tem mais acesso. O mais valente amarrou o valente na cruz do Calvário, ok? Catargeu, do grego, destruiu. O Senhor anulou, aniquilou todo o poder de Satanás. Hoje ele não pode ir mais diante de Deus, por isso a Bíblia diz: o acusador foi derrotado, não nos envergonha mais, ele não nos acusa mais. Quem te acusa é a tua consciência, o Senhor não acusa. Quem acusa é o ser humano, são as pessoas. Deus não te acusa, Deus te corrige, te disciplina e te açoita. E se preciso for, até com morte prematura, Deus açoita. Isso nós não temos como fugir. Não temos como fugir. Agora, isto é entre você e Deus. E ponto final. Não é entre você e homens. É entre você e Deus. E mais ninguém. Isso é um ponto.
Agora, o que a gente precisa entender? Que esse homem era íntegro. Mas mesmo assim ele se torna repreensível. Quem é este? De Jó 38:2. Quem é este? Que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento. O que nos faz, amados, pensar desta forma? Orgulho, sabia? Às vezes você se torna orgulhoso, orgulhosa, você se torna soberbo, você se torna soberba, e você passa a escurecer os desígnios de Deus. Às vezes nós nos tornamos orgulhosos e não percebemos, todo mundo à nossa volta percebe, a gente não percebe. Às vezes nós achamos ou pensamos de uma forma que nós não estamos percebendo ou entendendo o que Deus está falando e mostrando. Jó passou por tudo aquilo, eu acho que não deve ter sido fácil para ele, não deve ter sido fácil, perdeu o que ele perdeu, mas chega um momento que Deus fala, ei, e daí? E daí que você não prejudicou ninguém? E daí? Isso é tua obrigação, e daí? Por que você escurece os meus dedos com palavras sem conhecimento? Ele se torna repreensível. Bispo, quando nós nos tornamos desta forma, quando nós escurecemos os desígnios de Deus, quando é que no momento da minha vida, quando a gente deixa o orgulho, a soberba, a vaidade e nos afastamos de Deus? Quando a gente se afasta do lugar de intimidade, quando a gente passa a não ouvir o que Deus está falando, quando nós passamos a não nos submetermos ao que Deus está nos orientando. Isso é a soberba que precede a ruína. Isso é o lugar que nos separa de Deus. Esse é o momento que tira os nossos olhos de Deus e coloca os nossos olhos em qualquer outro lugar. Volto a dizer, a tua oração é o termômetro de onde está o teu coração. Se você é alguém que ora pela igreja, se você é alguém que ora pelo crescimento da igreja, se você é alguém que ora pela vida do teu irmão, se você é alguém que ora pela vida da sua liderança, se você é alguém que pede sabedoria, que pede direção, que pede discernimento, você é alguém que está focado no Senhor e Deus vai te honrar. Seguramente Deus vai te honrar. Nós precisamos aprender a ouvir o Senhor. Nós precisamos estar nesse lugar de intimidade. Às vezes lá em casa, nós temos 3 filhos, um já está 1 ano de penitência, de bênção. É nada, é uma bênção. E temos outros 2, extremamente, curiosos ao extremo. São tão curiosos que uma, ao ouvir falar que eu tenho filho, já pôs a cara ali na porta. Quem quiser olhar para trás vai ver que está lá, é aquela ali, curiosíssima, é minha filha. Ela disse igual o pai. E quando a gente quer falar alguma coisa, a bispa fala assim, vem aqui no quarto que eu quero te contar uma fofoca, ou que eu quero te falar um negócio. A gente entra, fecha a porta, que é para os curiosos não ficar ouvindo. A gente vai para um lugar de intimidade. E quando a Bíblia fala, você quer falar com Deus, entra no teu quarto em secreto, não é assim? Fecha a tua porta, que o Pai que está em secreto é um convite para você ir para um ambiente, um lugar, onde você vai ter um tempinho com Deus, para que Deus possa te revelar, para que Deus possa falar coisas ao seu coração. Então essa falta de comunhão gera uma distorção. Agora, olha o que o Senhor nos ensina, e quando o Senhor me deu essa palavra trouxe muita paz ao meu coração. E eu tenho certeza que ela também vai trazer paz ao seu coração a partir de hoje. Por quê? Porque não importa o quanto o seu foco está distante,
ao focar naquilo que Deus quer que você foque, automaticamente Deus começa a trabalhar em todas as áreas da sua vida, principalmente na restauração desta comunhão. Porque Deus quer ter comunhão com você. Diga, Deus quer comunhão comigo. Mas sabe qual é o maior interessado em Deus ter comunhão, em ter comunhão? É Deus com você. Deus quer ter muita comunhão com você. Porque Deus tem muito para revelar, para fazer, para falar, para manifestar a sua vida. Deus tem coisas assim extraordinárias para falar com você. O próprio Jesus testemunhou que nós faríamos as obras que Ele fez e obras maiores, então Ele quer te revelar coisas. E olha só João 15:5. Essa palavra, quando o Senhor me deu ela me trouxe alento ao meu coração. Diz assim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, olha que coisa extraordinária, e eu nele, esse dá muito fruto. E aí o Senhor deixa claro, porque sem mim, nada podeis fazer. Jesus não poderia ter colocado isso de forma, assim, acho que mais clara do que essa. Ele disse, sem mim, sem intimidade comigo, você não vai poder fazer nada. Eu quero caminhar para esses minutos finais falando isso com você. Às vezes nós queremos fazer tudo. Às vezes nós queremos ganhar o mundo. Às vezes nós queremos toda sorte de bênçãos. Quantas vezes nós queremos que uma bênção, um milagre aconteça? Sabe de uma coisa que eu vou dizer para você? Falo do fundo do meu coração. Por mais que você queira, sem Deus, você não vai conseguir fazer. Sem Deus não vai dar. A tua força, a tua capacidade, o teu esforço, isso é natural de qualquer ser humano, pode fazer você vencer profissionalmente. Se você se esforçar, e eu te digo de todo o meu coração, se você se empenhar, não tem coisas que você não consiga fazer, porque todo mundo é igual. Todos temos capacidade, habilidades, etc. Se você se esforçar, você vai conseguir um monte de coisa. Se você se esforçar, você vai alcançar várias coisas na vida, e até financeiramente falando, você vai alcançar. Mas sem Deus, sempre vai te faltar o mais importante. Sem Deus, até a bênção, ela se torna maldição. Porque só a bênção do Senhor não acrescenta dor. Só a bênção de Deus é que não traz descontentamento e desgosto. Então, quando o Senhor diz assim, sem mim vocês não podem fazer nada, Ele está dizendo que Ele é a fonte de uma vida espiritual abundante e fecunda. Como o ramo só pode receber a vida da videira, não é isso que a Bíblia está falando? O ramo só pode receber vida da videira. Assim também nós só podemos receber vida espiritual através de Jesus. Não tem vida espiritual sem intimidade com Deus. Não tem vida espiritual afastado do Senhor. E o Senhor nos chama. Eu queria caminhar para os minutinhos finais falando isso. O Senhor está me chamando a você para essa comunhão. Eu te pergunto, você topa? Você quer essa comunhão com Deus? Porque Deus quer ter comunhão com você. Deus quer te encontrar no lugar de intimidade. Deus quer encontrar você, entenda pelo Espírito que eu vou falar, novamente no Éden. Deus quer encontrar você de novo no primeiro amor. Deus quer encontrar você naquele lugar onde um dia você já esteve com Ele. Ou quiçá, se alguém que esteja aqui diga, bispo, eu nunca estive nesse lugar. Deus quer te levar para esse lugar, para ter um encontro com você e para revelar coisas extraordinárias ao seu coração. Paulo diz em 1 Coríntios 1:9, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho,
Jesus Cristo, nosso Senhor. O Senhor te chamou para a comunhão. O Senhor te chamou para a comunhão. Bispo, o que é me chamar para a comunhão? Deixa eu te explicar. É assim, o Lucas fez 1 ano de casado. E ele preparou hoje, no final do culto, uma recepção para você. É um exemplo, tá? Já tem irmão que começou a tremer. Aí ele preparou um momento ali, e aí ele chega para você e fala assim, fala João Pedro, tudo bem? João, no final do culto, eu quero chamar você, para você ir lá na minha recepção, para a gente festejar 1 ano. Ou seja, o Lucas chamou o João para este momento de comunhão. E aí o João fala assim, olha Lucas, hoje eu não posso, porque eu estou com meu pai, sabe? E ele tem um compromisso amanhã cedo, eu tenho que ir embora agora, então não vou poder, agradeço, mas não vou poder ter esse momento de comunhão. É um exemplo, tá? É um exemplo. É como se muitas vezes Deus nos chamasse para essa comunhão, mas o nosso foco está em outro lugar. O nosso foco está no passado, o nosso foco está na vida do irmão, o nosso foco está em quem nos ofendeu, o nosso foco está na nossa falta de condição financeira, o nosso foco está... E a gente esquece que Deus é o reto juiz, que se te falta alguma coisa, Ele é reto juiz, no lugar da tua vergonha, Ele vai te trazer a dupla honra. A gente esquece que eu tenho uma mágoa no meu coração, mas a gente se esquece que a Bíblia diz, quando você confessa e deixa, perdoa, libera perdão, você alcança a misericórdia. A gente esquece. Deus está nos chamando para uma comunhão. E quando o Senhor me falou isso, o Senhor colocou uma pergunta dentro de mim, para que eu fizesse para você nessa noite. Deus está chamando você para a comunhão. Aonde está o teu foco? No que você tem focado a tua vida? Naquilo que te falta? Naquilo que você ainda não tem? No problema que você está vivendo hoje? Viver do passado gera depressão. Pensar só no futuro gera ansiedade. O dia de hoje se chama presente. Deus te deu um presente, tem me dado um presente. Vamos parar de focar no passado, que já passou, não volta. Vamos parar de focar no futuro, que ainda nem aconteceu. Deus está te chamando para a comunhão. Fiz aqui uma analogia com o João, uma brincadeira, mas não, eu estou preocupado com amanhã, amanhã tem um compromisso, eu não posso participar da comunhão hoje, porque amanhã... Quantas vezes nós abrimos mão do que Deus tem para nós hoje, o que Deus está chamando para hoje? Sabe uma coisa que eu aprendi? Entenda, pelo amor de Deus, o que eu vou te falar. Mas eu não sei se haverá amanhã para mim. Hoje eu posso estar aqui em cima, amanhã não mais. Hoje você pode estar aqui, amanhã não mais. Ai, bispo, Ave Maria, misericórdia, bispo. Qual garantia que nós temos? Porque nós queremos? O homem pode fazer planos. A vida é um sopro, a vida é um vento. A vida é um estalar de dedo. Salomão, poeticamente, falou, a vida é vaidade. É correr atrás do vento. Você corre, corre e nunca pega.
Então, eu quero encerrar deixando essa mensagem para você. Deus está te chamando para a comunhão. Deus está te chamando para a comunhão. E duas coisas que o Senhor me falou, e eu queria encerrar te mostrando isso. Deus te chama para a comunhão. Para que Deus quer ter comunhão com você? Porque eu perguntei para o Senhor. Falei, Senhor, o que eu posso falar para as pessoas? Porque o Senhor quer ter comunhão. Por que o Senhor quer ter comunhão? Salmos 16, 11 foi a palavra que o Senhor me deu. A primeira palavra, Ele me disse assim: eu te farei ver o caminho da vida. Na minha presença, diz o Senhor, há plenitude de alegria, na minha destra delícias para sempre. Então ter vida de comunhão com Deus é muito bom. Nós não podemos ser cristãos desanimados, cristãos para baixo. Eu estou triste. Ou se você está triste com alguém, resolva com a pessoa, não com Deus. Eu estou chateado com algo, resolva. Dentro de você, se é você, resolva. Porque a maioria dos nossos problemas, eles podem ser resolvidos, conflitos, dentro de nós mesmos. Mas o fato é, tu me farás ver o caminho da vida. Na tua presença, plenitude de alegria, na tua destra, delícias, perpetuamente. Na presença de Deus teremos plenitude e delícias perpetuamente. Plenitude, eu fui ver o que é. É um estado de algo que é completo, pleno e cheio. Então quando Deus diz que Ele vai fazer você ver o caminho da vida, e na presença dEle, na intimidade com Ele, você vai ser completo. Quer ser completo? Intimidade com Deus. Não é ausência de luta, de guerra, de problema, porque no mundo teremos aflições. Você vai estar pleno. Vai estar pleno, você vai estar em paz. Você vai estar na cova dos leões, dormindo. Você vai estar numa cela, preso, esperando o momento que o sonho se realize. Enquanto isso, você vai continuar trabalhando, não lamentando, trabalhando, fazendo. E aí o Senhor me deu esse último texto que eu quero compartilhar. O que é a vida de alguém que tem intimidade com Deus, que está plantado no Senhor? Como é a vida, ou como tem que ser a vida de alguém que tem intimidade com Deus? E o Senhor me deu o Salmo, o primeiro Salmo, o Salmo de número 1, o versículo 3, que fala, o 3 fala assim, leia depois o 1 e o 2, mas o 3 fala assim: ele é como árvore, plantado junto à corrente de águas. Esse é o que teme o Senhor, que tem intimidade com Ele, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto Ele faz será bem sucedido. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Diga que eu recebo essa palavra. Eu quero te dizer que essa é a vida que é proporcionada para quem tem intimidade com Deus. Eu queria orar com você nessa hora. Mas que oração que eu queria que você fizesse? Não eu quero, né? Tem que ser eu. Quem sou eu para querer que você faça a oração que eu quero? Mas a oração que eu acho que você deve fazer. Porque o próprio Senhor Jesus disse assim: olha, tem o caminho da vida e da morte. Escolhe a vida. Você tem seu livre-arbítrio. Quer escolher a vida ou a morte? Escolhe a vida. Dou uma sugestão. Quero falar a mesma coisa para você. Eu queria que você fizesse a sua oração nessa hora, mas abrindo o teu coração para Deus, falando o que você sente, o que você tem pensado, falando das coisas que Deus tem para você. Essa semana aconteceu uma coisa comigo.
Pode ficar com seus olhos fechados, com a sua cabeça baixa, enquanto eu vou te dar esse testemunho. Eu recebi uma ligação de uma pessoa. E é uma pessoa que eu tenho muito carinho, que sempre me liga. E essa pessoa me ligou e começou a conversar comigo, e eu comecei a citar as coisas que eu tinha vivenciado. Falei, foi um ano difícil para mim, foi um ano que eu jamais imaginei passar, vivenciar. E no meio dessa conversa, essa pessoa me interrompeu e disse assim: faça um balanço do que foi esse ano, das coisas boas, daquilo que Deus fez. E quando eu parei para fazer um balanço, de todas as pessoas que me pararam, que me testemunharam os feitos de Deus, que testemunharam as portas que Deus abriu, da forma que Deus abriu. Quando eu comecei a ver as coisas que nós realizamos este ano, os feitos de Deus esse ano no nosso ministério, em meio ao retorno de uma pandemia, quantas portas Deus abriu, quantas coisas Deus fez. Os meus olhos foram abertos e eu disse, uau! Foram muito mais bênçãos do que lutas. E eu mesmo me questionei, por que eu apenas foco naquilo que foi luta? Por que eu não estou vendo o que Deus fez ao longo da minha vida, só nesse último ano? Pare e reflita o que Deus fez na sua vida. Pare e pense de onde Deus te tirou. Pare e pense nas grandes bênçãos, o que é feito dos milagres e das bênçãos de Deus na sua vida. Quantas vezes o Senhor transformou a água em vinho? Quantas vezes o Senhor multiplicou os teus pães e os teus peixes? Quantas vezes Deus abriu o mar para você passar seco? Quantas vezes o Senhor transformou águas amargas, momentos amargos, em águas doces, cristalinas para você beber? E o que Deus quer é apenas um lugar no teu coração. Muitas vezes Deus está apenas esperando a oração que você está fazendo agora, para liberar isso do teu coração, para abrir o teu coração, para que Ele possa fazer exatamente isso. Você, como uma árvore plantada junto às correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, a sua folha não vai murchar, você vai ser bem-sucedido, bem-sucedida. Deus está te esperando para esse lugar. Esse momento é oportuno para você ter esta intimidade com Deus, para você se abrir, para você pedir perdão. Ele é misericordioso para te perdoar. Se você falhou, é para você apresentar a sua queixa, a sua falha, e dizer, Senhor, eu falhei. Na minha humanidade eu pequei contra ti. Ele não é um Deus déspota, mau. Os homens acusam, os homens ferem, os homens querem o sangue. Ele fez o contrário, Ele derramou o seu próprio sangue, por mim e por você. Porque Ele quer ter comunhão contigo. Ele te escolheu antes da fundação do mundo, para você ser santo, para você ser irrepreensível no Espírito, diante dEle. A Bíblia diz que em amor Ele te predestinou para Ele, para a adoção de filho por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Em João 3,16 diz que Ele amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele
crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele te dá acesso, Ele te dá vida. A única coisa que Ele quer é um lugar no teu coração. A única coisa que Ele quer é intimidade. Em nome de Jesus, Deus está te chamando hoje para esta vida de intimidade, de comunhão. Em nome de Jesus. Não luta contra Deus. Não luta quem só quer o teu bem. Não luta contra quem te amou. Não seja ingrato com aquele que te amou. Talvez a tua ferida, a tua dor, a tua angústia, o teu problema, ele pode ser resolvido apenas abrindo o teu coração e dizendo: Senhor, tira isso de mim. Diga para Deus: eu quero ser como um vaso novo. Eu quero ser um vaso novo nas tuas mãos. Eu quero ser um vaso novo, Jesus. Diga para Deus: Senhor, quebra a minha vida se preciso for, me faz de novo. Fala para Deus. Fala: Deus, eu não aguento mais, eu não estou aguentando ficar longe do Senhor. Fala para Deus: se você esfriou, fala: Senhor, eu esfriei. Foi tanta coisa que aconteceu, mas eu quero voltar. Eu quero voltar ao lugar de intimidade. Fala para Deus. Fala para o Senhor o que você quer. Foca naquilo que Deus está te mostrando hoje. Foca naquilo que Deus está te mostrando hoje. Em nome de Jesus.